Babilônia já foi império do mundo. Teve uma ascensão meteórica e eles eram avançados em astronomia, astrologia, irrigação, é, plantações, jardins suspensos, coisas maravilhosas eles criaram, matemática, tinham astrólogos, adivinhos, e eles eram também chamados de caldeus. E Deus já chegou a entregar o povo, o próprio povo dele, para ser disciplinado pela Babilônia. E entregou nas mãos do rei, na época era Nabucodonosor. Esse rei depois ele subiu para a cabeça essa coisa de ser grandioso, mas era Deus que estava entregando nas mãos dele, Deus estava usando ele como instrumento de repreensão contra aqueles que Deus queria impor juízo. E depois o rei Nabucodonosor se arrepende e tem ali o perdão de Deus. Aí vem o filho dele, Belsazar. E Belsazar, ele, um certo dia, ele estava numa festa, e as festas e o poder dos reis é como se fosse os dias de hoje. Nos dias de hoje, o império do mundo se chama Estados Unidos. E esses Estados Unidos da América, se ele falar para um presidente de um país qualquer, eu vou entrar aí nesse país e vou fazer o que eu quero, todo mundo se treme, porque é o país mais poderoso do mundo, com o presidente mais poderoso do mundo, até então, até agora, porque o próximo vai ser o Xi Jinping, e o presidente, o rei ali, Belsazar, estava numa festa, ele ficou bêbado, ele e aquele monte de... Ele tinha 1.000 convidados, e naqueles 1.000 convidados era uma festa mesmo suntuosa, uma festa regada a muito vinho e muitas mulheres. E as festas, desde aquela época até os dias de hoje, nas festas é proibido entrar com celular, porque acontece de tudo que você possa imaginar. Diz que algumas festas aí de um certo dono de uma ilha se servia até carnes exóticas, carnes que não eram de animais, e essas carnes eram apreciadas. Olha, é uma história assim que não concebe na nossa cabeça. E o Belsazar falou: olha, quando meu pai invadiu lá o Jerusalém, ele trouxe os objetos ali do templo, trouxe ali os utensílios, os de ouros, de prata, de madeira, de pedra, traz tudo para cá. Aí levaram e eles encheram ali os vasos com vinho e se embebedaram mais ainda, usando os utensílios do templo, e Deus estava olhando e observando tudo. Aí Deus enviou uma mão, a mão, só a mão. A mão começou a escrever na parede ali diante de todos. E o rei Belsazar, vendo aquilo, ele diz que soltou os lombos dele, quer dizer, ele se borrou todo ali. Aí ele falou: ai, tragam os magos, tragam os astrólogos, tragam os adivinhos e me interpretem o que está escrito aí, que eu não entendo. Aí levaram, ninguém podia interpretar aquela escrita. Aí a mãe dele, lembrando que havia um rapaz que
interpretou os sonhos do pai dele e falou: olha, há um que tem o espírito dos deuses e ele pode interpretar porque ele é sábio e ele tem auxílio dos deuses para fazer interpretações e revelar. Ele é fora da curva. E ali ele traga esse para mim. Aí ela falou, o nome dele é Daniel, mas é chamado de Beltesazar, que foi o nome que Nabucodonosor deu para Daniel. Aí colocaram diante do rei lá, aí ele fez a leitura do que estava escrito. Ele falou: olha, tudo que está te acontecendo, essa mão só veio aqui porque você é desrespeitoso, seu pai já se engrandeceu no passado e você não respeita, você é um mal educado. E está escrito ali que o seu reino foi pesado e achaste em falta, e por isso vai ser dado na mão dos medo-persas. Ali, aquela noite mesmo, o rei Belsazar foi morto. E é interessante que as festas continuam.